lutando contra as tentações. Esta é a maior batalha que os crentes, de modo geral, ou mesmo não crentes, têm podido enfrentar nos dias de hoje. Muitas delas enfrentam situações adversas das mais intrigantes possíveis. Quais são elas? Lutas contra, muitas vezes, a drogadição, muitas vezes contra o álcool, muitas lutas contra os traumas que elas viviam no passado e que trouxeram para o presente, a rejeição que as próprias pessoas têm. Muitas pessoas têm rejeição de si mesmo, ou até mesmo rejeição dos seus pais ou dos seus entes queridos. Elas vivem um trauma por consequência de um personagem só. E eu vou dizer para você quem é este personagem. É o diabo. O diabo, a Bíblia diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No entanto, muitas pessoas despreparadas, muitas pessoas desavisadas, o que acontece com elas? Elas começam a absorver conteúdos errados, elas começam a perceber ou dar ouvidos àquelas coisas, às setas malignas, começam a dar ouvidos a ataques do diabo na sua mente e começam a recair, começam a regredir espiritualmente e começam, consequentemente, sucumbir, seja na sua alma, nos seus sentimentos, ou na vida espiritual, ou na vida econômica, ou na vida social. As pessoas começam de diversas formas a entrar em níveis de decadência porque há um ataque do diabo. E muitas pessoas que não estão dando crédito, estão desavisadas ou simplesmente não compreendem, não entendem com rigor a eficiência do diabo em áreas específicas, então elas não se protegem. Eu quero dizer para você que você precisa se proteger contra isto que está acontecendo, porque Paulo, alertando aos Efésios no capítulo 6 e no versículo 12, ele diz assim: porque nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo faz um alerta por quê? Porque ele entendia que as pessoas não estavam lutando contra pessoas, as pessoas não estavam lutando contra as coisas ou contra situações específicas, mas elas estavam lutando contra demônios, contra o próprio diabo. Quando ele diz aqui que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ele estava falando que a nossa luta não é contra pessoas, mas nós podemos nos defender, nós podemos nos precaver, nós podemos nos antecipar aos fatos e nos cuidarmos para podermos vencer o diabo, vencer as situações, vencer as tentações, vencer as guerras, os sofismas, os ataques na mente, vencer as situações de adversidade contra as nossas vidas, nos antecipando aos fatos, buscando corrigir algumas áreas de dentro de nós, áreas dentro da nossa vida, como, por exemplo, cometimentos, como fazimento de coisas erradas, de incursões ao pecado. Nós podemos evitar. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu preciso resistir à tentação, eu preciso resistir à guerra, eu preciso resistir muitas vezes impulsos interiores de dentro de mim para poder vencer o diabo, para poder vencer o maligno, para poder superar, para poder nos antecipar contra estes ataques. Veja bem, Paulo disse, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, versículos 22 e 23, ele disse: porque segundo o meu homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Ele estava dizendo ali que existia uma guerra, que existia uma trava, que existia um conteúdo dentro dele que pelejava, que lutava contra a verdade, contra aquela parte boa que está nele, que é o espírito renascido. O espírito renascido queria fazer as coisas boas,
mas ele via na sua mente uma outra lei que batalhava, que o prejudicava, que o lançava a fazer coisas que eram erradas, que não estavam em alinhamento com aquilo que a palavra de Deus diz. Então ele dizia que precisava vencer aquelas coisas, ele precisava vencer os ataques na sua mente. E eu sei que muitas pessoas agora mesmo estão sofrendo ataques na sua mente. Muitas pessoas têm sofrido sofismas, têm sofrido ataques de mentiras nas suas mentes, porque o diabo pensa que você não pode, que você é um fracassado, que você é um arruinado, que você não consegue progredir, que você não consegue superar. O diabo lança essas setas, mas assim como Paulo disse, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e você é mais do que vencedor. Acredite nisso, acredite nessa palavra, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e você é um vencedor, você é uma vencedora. Mas nós temos que nos antecipar, e como? Nós precisamos orar no Espírito Santo para edificar a nossa fé, nós precisamos nos consagrar, nos construir, para que no enfrentamento do dia a dia nós tenhamos coragem, nós tenhamos ousadia, nós tenhamos intrepidez, porque a partir de adquirirmos esta bagagem que é criada dentro de nós, nós temos de sobra, então, munição para contra-atacar as ciladas do diabo, os ataques do valente contra as nossas vidas. Então eu convido você a se munir, a se preparar, a pegar estas armaduras que Paulo fala em Efésios capítulo 6, começando com uma chave que é importante, a chave que protege a sua mente. O capacete da salvação está descrito ali, o capacete da salvação que vai te proteger, que vai cingir a tua mente, que vai proteger das setas inflamadas do valente contra a sua vida. Então você começa a orar no Espírito Santo, você começa a trazer conteúdos da palavra de Deus para dentro de você. O escudo da fé, você promove, você coloca na sua frente o escudo da fé, onde vai te proteger contra as setas, contra os dardos inflamados do valente. Você se protege, e Deus está falando para você: se proteja a partir de hoje no poder do nome de Jesus. Coloque a couraça da justiça, comece a se proteger por inteiro. Ele está dizendo: se proteja por inteiro, orando em todo o tempo no Espírito Santo, como diz Efésios capítulo 6, versículo 18, ao final das armaduras, dos itens de proteção. Ele diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então ele dá o segredo, ele dá a prescrição, ele dá os componentes, mas também diz como se vestir, como se revestir. O apóstolo, nesse mesmo capítulo, fala no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele está dizendo: vocês precisam se fortalecer no Senhor, se revestir do Senhor e da força do seu poder. Ou seja, como eu consigo o poder de Deus? Como vem esse poder de Deus? Pela oração em línguas. Ore em línguas em todo o tempo, e você vai se revestir de poder. Vai vir poder sobre a sua vida. Medite na palavra de Deus e vai vir poder e revestimento do Espírito para a sua mente, para a sua vida, como uma proteção. Antecipe-se aos fatos no nome de Jesus, busque a Deus, mantenha-se em relacionamento com o Espírito Santo, e você vai banir, você vai mandar embora toda a força do diabo contra a sua vida. Nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Então, se imune de toda a indumentária que o Senhor tem para a sua vida. Comece a orar no Espírito Santo, comece a orar em línguas agora mesmo, comece a meditar e confessar na palavra de Deus, comece a adorar ao Senhor, comece a jejuar, comece a ter uma vida santa, uma vida reta. Somente estas pessoas que estiverem equipadas no Espírito Santo vão poder vencer o diabo, vão poder resistir ao anticristo, vão poder superar as suas adversidades e vão poder vencer. Eu digo para você: vença. Este era o azeite que faltava para as virgens nécias. Elas não tinham azeite suficiente e nem sobressalente para vencerem, para chegarem ao encontro do esposo. Então eu digo para você, no nome de Jesus, não acredite naqueles que dizem que não precisa orar, que não precisa meditar na palavra, que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa teoria cai por terra, porque você precisa vencer, você precisa prosperar,
você precisa progredir, você precisa ter sucesso na sua vida terrena e também na sua vida espiritual. Então não acredite nestas setas, vá para Deus, edifique-se orando no Espírito Santo, meditando e confessando essa palavra para a sua vida, e você vai se antecipar aos fatos e vai ter vitória, e o diabo será um derrotado na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, no nome de Jesus. Creia nessa palavra, obedeça à palavra de Deus e viva o melhor de Deus para a sua vida. Isso eu desejo para a sua vida e é isso que a palavra de Deus quer para você. Eu vou orar agora mesmo por você. Pai amado, reveste esse teu filho, essa tua filha agora com o poder de Deus, com a glória de Deus, com o teu favor agora, meu Pai, em um nome de Jesus. Eu profetizo bênçãos, eu profetizo uma mudança extraordinária para esse teu filho. A partir de hoje, a partir de agora, ela vai começar a orar em línguas, meditar e confessar na tua palavra, no poder que há no teu nome. Eu oro agora e abençoo esta vida no nome de Jesus. Amém. Se você quiser mais dos treinamentos que nós temos, vem e participe conosco. Não se esqueça agora de curtir, de compartilhar. Curte e compartilhe os nossos vídeos. Ativa as notificações e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Você poderá tocar e clicar no link de um grupo do Telegram que está na descrição desse vídeo e você vem e participa conosco dos nossos encontros no Zoom Cloud de treinamento nos dons espirituais. Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus.